Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo. Meu nome é Ricardo Terra e a gente está fechando a disciplina de LFA, tá joia? Eu quero passar só um fechamento com vocês de LFA num vídeo bem curto, vai ser os mais curtos que já viram aqui, tá bom? Tá, então vamos lá. Hierarquia de Chomsky, só para vocês terem uma ideia. O que nós vimos nessa disciplina? Nós vimos linguagem regular, com a gramática regular, também vimos o que além disso? Só colocar aqui. Ai. Só que eu esqueci de colocar só. A gente viu gramática regular, mas além disso, nessa linguagem regular, a gente viu o quê? Vimos expressão regular, conjunto regular também, não é isso? Então a gente viu o lema do bombeamento, que é muito importante, mas a gente viu gramática regular, nós vimos autônomo finito, tanto determinístico, como não determinístico lambda, algoritmos de transformação um no outro, tá joia? Depois a gente foi para a linguagem livre de contexto, onde a gente focou bastante em GLC, que é gramática livre de contexto. Também vimos autômato com pilha. Na gramática livre de contexto a gente viu forma normal de Chomsky, forma normal de Greibach, tá joia? No autômato com pilha a gente viu que o não determinístico, que é o principal poder, a gente viu algumas variantes, como atômico, né? Que eu falei para vocês. O estendido, a gente viu algoritmos que convertem gramáticas em autômatos com pilha, tá? A gente viu critérios de aceitação, várias coisas desse jeito. Quando a gente foi para a linguagem recursiva, a gente viu gramática sensível ao contexto, já diferenciando ela para gramática restrita, que é da linguagem recursivamente enumerável, que é o topo. A gente viu autônomo linearmente limitado, tá? Que é basicamente a máquina de Turing com a fita finita. A gente viu a máquina de Turing, ou então também aqui a máquina de Turing decididora, ela estaria aqui, tá? Nesse nível aqui, mas essa máquina de Turing a gente chama de máquina de Turing reconhecedora, porque ela pode entrar em loop, tá? Então a gente viu vários teoremas, e aqui o que eu queria falar para vocês é o seguinte: dado o material que eu passei para vocês em LFA, vocês têm uma formação completa em LFA, não lhe faltam nada do ponto de vista de linguagens formais e autômatos para um curso de computação de vocês, tá bom? Então, assim, com isso que eu queria passar para vocês. A gente fez até aqueles desenhos modificados, que agora a gente já sabe a verdade, né? Que aqui a gente tem linguagem regular, aí a gente tem aqui linguagem livre de contexto, e aí é como se a gente tivesse na linguagem sensível ao contexto. Então a gente tem aqui, ó, como se aqui, ó, a gente até brinquei com vocês assim, ó, separei pela metade, tá? E aqui a gente tem linguagens recursivas, né? Eu chamo de LREC, porque ela não engloba as que tem lambda, né? Tudo aqui que tem lambda não engloba. Aí depois a gente tem de novo o quê? A gente tem a linguagem recursivamente enumerável, que sim, ela engloba todos, tá? A gente sabe as pegadinhas também, que a gente tem tudo é a máquina determinística. Entendeu? Lembra, mas no linguagem de contexto, o autômato com pilha é não determinístico. Esse que é o que engloba todas as linguagens de contexto. O autômato com pilha determinístico é um monte de gramática bacana, inclusive para quando a gente for mexer com compiladores, tá bom? Então, sim, isso que eu queria passar para vocês. Vocês têm a formação completa em LFA. Agora, só para a gente concluir, tem a tese de Church-Turing, que é um negócio bem interessante, até para a teoria da computação, quando vocês forem ver, que ele fala o seguinte: toda função naturalmente computável, ela pode ser computada por uma máquina de Turing. Tá? Então, sim, o que é interessante? Existe um conceito, vocês vão ver no futuro, ou vocês já viram, de máquina de Turing numérica. Tá? E essa tese não pode ser provada, porque quando você fala naturalmente computável, o que é naturalmente computável? Como não é uma definição formal, não tem como eu formalmente provar. Tá bom? O que é? Mas ela pode ser refutada. Se você conseguir achar uma função, qualquer uma, que a máquina de Turing não é capaz de fazer, mas você conseguiu desenvolver uma máquina que consegue fazer isso, então você tem um poder computacional maior que a máquina de Turing. Você tem que fazer isso e mais tudo que a máquina de Turing faz. Tá? Já conseguir provar isso. Tá bom? Então, sim, essa é a tese de Church-Turing, tá? E o que é o mais interessante, só para a gente concluir? Se uma linguagem de programação ela conseguir manipular uma máquina de Turing de uma única fita, uma linguagem de programação consegue manipular uma máquina de Turing. Então, essa linguagem de programação ela faz qualquer algoritmo, ela consegue expressar qualquer algoritmo.
tá joia? Então, assim, a máquina de Turing é o maior poder computacional que existe. É um poder computacional que não existe, tá, galera? Porque não tem como ter fita infinita. Então, assim, os computadores hoje em dia é muito mais próximo de um autônomo linearmente limitado, porque ele tem memória finita, do que de uma máquina de Turing. Máquina de Turing, é até mesmo que eu falei para vocês, a máquina de Turing do filme lá, eu esqueço o nome desse filme. Eu sempre esqueço o nome do filme, mas não importa. Já me falaram até aqui já qual que é o nome do filme, eu sempre esqueço, dá branco. Mas assim, aquela máquina é a máquina de Turing, tá? Como se fosse o pessoal do norte de Minas, da Bahia, que eles falam assim, de painho, de manhinha. É máquina de Turing, porque o Turing é o dono, então é a máquina de Turing, tá bom? Então assim, porque a máquina de Turing mesmo não tem jeito ela de ser instanciada, ela não tem como ser concretizada, ela não tem como existir, porque ela precisa de memória infinita, tá bom? Logicamente, embora a gente consiga, uma linguagem de programação, manipular uma máquina de Turing e ter o maior poder computacional que tem, as linguagens de programação, ela provê abstrações que são bem mais elaboradas, entendeu? Tipo assim, a gente consegue fazer com uma instrução o que a gente teria que fazer com 60, 90, 100 transições numa máquina de Turing. Então, assim, a gente quer, lógico, que é desenvolver produtividade, tá bom? Então, assim, no entanto, embora ela tenha faz uma instrução que equivale a uma máquina de Turing de 2.000 estados, o poder de computação, o poder computacional é o mesmo. Não tem como você chegar e falar assim, nossa, .NET é mais poderoso que máquina de Turing. Não tem como, tá joia? Ela abstrai muito melhor, então com certeza o .NET abstrai muito melhor, como Java abstrai muito melhor, até C abstrai, C, que é excelente, tá, gente? Abstrai muito melhor. Tá bom? Então, assim, com isso eu fecho a disciplina de LFA e queria passar esse fechamento com vocês aí. Tá bom? Espero que vocês tenham aprendido bastante durante o semestre. Um forte abraço e bons estudos.